E agora a Lili chegando com as informações lá do Corinthians, que também pensa em Copa do Brasil nesse meio de semana, mas ainda trazendo algumas coisas do domingo. Tudo bem, Lili? Seja bem-vinda. Um beijo pra você. Tudo bem, Gláucia? Beijo pra você, amigos do Estúdio Fãs de Esportes. Cheguei aqui, né, em frente ao CT Joaquim Grava, os torcedores estavam aqui perto. Deixa a gente mostrar o cartaz. Falei, tá, no finalzinho do meu link eu chamo vocês. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar as informações, tá, da denúncia do STJD, agora é coisa séria, mas é bom vocês prestarem atenção, porque quando tem clássico na Neoquímica Arena, o rescaldo é grande, né? Então, seguinte, o Corinthians foi denunciado em 3 artigos, tá? O primeiro deles, por conta do uniforme do Hugo Souza. De acordo com o Daronco, na súmula estava que ele usaria o laranja e ele usou outra cor parecida ali com o uniforme do São Paulo, por isso o Corinthians foi denunciado por esse artigo. Também foi denunciado pelo atraso no reinício do jogo na segunda etapa, 3 minutos, né? Então o Corinthians também denunciado por isso, né? Pela demora para reiniciar a partida. E o terceiro pelos objetos jogados ali no gramado depois do gol do São Paulo. Um deles teria atingido o Caleri. Então tinha isqueiro, óculos também, garrafinha, tudo isso aí faz parte da denúncia, que num todo, digamos assim, o considerado mais grave é o arremesso desses objetos, que o Corinthians pode até perder mando de campo. Os outros, né, o uniforme do Hugo e também a outra questão do atraso no reinício do jogo seria uma multa mais na parte financeira, que para o Corinthians também não é bom, né? Que se falar em dinheiro aí, o Corinthians também não está podendo pagar tantas multas. O julgamento será na quinta-feira e veremos então desdobramento. Será na quinta de manhã. Quinta à noite, o Corinthians recebe o Barra na Neoquímica Arena pela Copa do Brasil. No jogo de ida, 1-0, gol do Lingard. E agora a gente sabe que a vantagem é magra, então o Diniz deve iniciar com os principais jogadores. No decorrer da partida, e se conseguir um placar favorável, deve fazer umas trocas, porque já no domingo tem o Botafogo. A gente sabe que a questão do Campeonato Brasileiro é complicada. E em seguida já tem Peñarol lá no Uruguai pela Libertadores. Então essa é a sequência do Corinthians. Antes de devolver para você, Gláucia, deixa eu chamar então aqui essa torcedora. Você falou, minha filha terá sua festa de 15 anos, será incrível vocês parabenizarem. Como que é o nome de sua filha? É Letícia. Ela tá aqui? Não, é surpresa, né? Então a gente veio só para pegar vídeos e tudo mais. Então você quer pegar vídeo pra fazer surpresa pra ela? Isso, exatamente. Tá bom, deixa eu chamar o menininho aqui. Veio aqui pra assinar sua camisa? Sim. Qual que é seu jogador preferido? O Garro. O Garro? Aham. E aí você quer o autógrafo dele aqui? Sim, eu queria também do Yuri e do Hugo Souza. Então tá bom. Então tomara que você consiga, viu? Pede aí pra eles, vai. Eu quero muito o autógrafo do Garro, do Yuri e do Hugo, porque são os meus jogadores favoritos. E também um do Breno Bidon. Tá bom então. Escolheu os melhores. É isso então, Gláucia. Tem jogo quinta-feira, tem torcedor aqui na porta e tem denúncia do STJD. É um misto aqui no Corinthians. Boa, Lili. E o Corinthians, após a boa vitória contra o São Paulo em sua arena pelo placar de 3-2, deixou a zona do rebaixamento. Agora está na 16ª colocação com 18 pontos. Nesta segunda-feira, o elenco corintiano ganhou folga e volta aos trabalhos na manhã de terça-feira. O técnico Fernando Diniz contra o São Paulo chegou à marca de 10 jogos à frente do Timão. São 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, o que dá um aproveitamento de 70%. Nesse período, o Corinthians marcou 13 gols e sofreu apenas 4. Na coletiva, após o clássico contra o São Paulo, o técnico foi questionado por diversos jogadores que vêm tendo bom desempenho sob seu comando no Corinthians, como o zagueiro Gustavo Henrique, o lateral Mateuzinho, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Lingard, mas Fernando Diniz fez questão de exaltar o zagueiro Gabriel Paulista e também defender Yuri Alberto, que não marca há 9 partidas. Eu quero falar de um jogador especificamente que quase, desde que eu estou aqui, ninguém falou dele em nenhuma entrevista, que é o Gabriel Paulista, que está sendo um dos jogadores mais regulares do time, tanto para defender como para ajudar na construção. Ele é um jogador muito importante para a gente. Ele está sendo um jogador que dá um equilíbrio defensivo muito bom e está sendo também muito importante na primeira fase de construção. Eu defendo ele de novo. Ele é fundamental para tudo que está acontecendo o time desde a minha chegada. Ele faz muita coisa pro time. Ele dá assistência, ele corre, ele tromba no zagueiro, ele dá calcanhar, ele faz tudo. De fato, tá faltando o gol. Mas acredito que tá perto de acontecer. E perto de acontecer e ter uma sequência de gols que ele vai conseguir marcar.
A grande expectativa do torcedor corintiano para essa semana é sobre o retorno de Memphis Depay. Ele que não atua desde o dia 22 de março, já completou 50 dias longe do gramado devido a uma lesão muscular na coxa direita. O jogador tem um retorno aproximado, já está em fase de transição física. Lembrando que até a pausa para a Copa do Mundo, o Corinthians tem mais 6 partidas e serão esses jogos que o torcedor corintiano poderá ver o Memphis Depay em campo. Ele que deve ser convocado para a Copa do Mundo e tem contrato com o Timão até o meio do ano. Ainda não se sabe como ficará essa renovação. O Timão volta a campo na próxima quinta-feira pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil contra o Barra de Santa Catarina. Venceu por 1-0 lá, o empate garante vaga nas oitavas de final do torneio. Gestoso terminou, vitória 3-2, super importante. Cara, eu ainda fico vendo alguns vídeos e eu me impressiono como o meio-campo do Corinthians ele passou por cima dos jogadores do São Paulo. E como aquilo que a gente imaginava vai acontecendo na prática, né? Como o Fernando Diniz conseguiu potencializar alguns valores e eu estou realmente incrédulo com o que está jogando o Rodrigo Garro, o Breno Bidon, o André Carrilho no último jogo. Jogadores técnicos, jogadores de bola no pé e eu não consigo me conformar de como o Rodrigo Garro era escanteado no Corinthians de uns tempos para cá. Ele tá jogando todos os jogos, ele tá dando assistência a todos os jogos. Tem uma coisa que eu não me atentei, né? Eu falei da assistência que ele deu pro Breno Bidon e esqueci que o gol do Ranieri também foi uma assistência do Garro, né? Porque é uma cobrança de escanteio e ele bate todos os escanteios. Então ele deu 2 assistências no jogo. É um negócio inacreditável o que o Garro tá assim fazendo o time jogar, produzindo, voltando àqueles velhos momentos do Garro, porque, cara, a qualidade sempre esteve ali. Então, às vezes, a gente fala muito sobre isso, né? E muita gente minimiza, infelizmente, de que a questão mental ela é muito determinante no futebol. Por mais que muita gente goste de abordar o tema no sentido de que eles ganham milhões e que eles têm que comer grama e tem que jogar todos os jogos e nunca pode estar triste, não é assim que funciona o nosso corpo humano, né? Ele muitas vezes entra num desequilíbrio químico no cérebro, isso é ciência, e a gente acorda um dia sem querer sair da cama mesmo com milhões na conta. Isso acontece. Então, o que eu quero dizer com isso? O André Pirlo, né, tinha uma frase que futebol se joga com a cabeça. Os pés são apenas instrumentos. Porque são seres humanos ali, cara. E me parece muito claro que o Rodrigo Garro estava enfrentando um período de desconfiança em si próprio e talvez até do clube, no antigo treinador, nas pessoas à sua volta em relação ao seu futebol. Bastou um cara chegar e tudo mudar. Eu ainda me impressiono como o futebol do Rodrigo Garro, não é que ele ressurgiu, ele simplesmente, cara, num passe de mágica, voltou a ser o principal jogador do time. Inacreditável. O Memphis Depay está próximo de retornar, finalmente, falando em Copa do Mundo. 50 dias fora. O time está bem ajeitadinho sem ele, né? Mas eu sou um dos caras que defendem o Memphis. Acho que ele é importante para o time. Acho que ele pode agregar ainda mais. Nesse caso, eu acho que o Jesse Lingard está fazendo uma ótima dupla com o Yuri. É que o futebol do Yuri caiu, né? Então, daqui a pouco o Memphis pode potencializar o Yuri de novo, como a gente já viu muitas vezes acontecer do Garro com o Memphis e o Yuri, né? O fato é que o Memphis deve estar liberado essa semana para treinamentos juntamente do grupo, e se ele não jogar contra o Barra na quinta-feira pela Copa do Brasil, domingo contra o Botafogo, provavelmente ele estará em campo pelo menos alguns minutos. Restam 6 jogos até a pausa para a Copa, ou para a Copa do Mundo, no caso, né, onde ele provavelmente vai jogar. Se ele perder o jogo contra o Barra, faltarão 5. Se ele não jogar domingo, faltarão 4. Então é importante que ele jogue, e eu acho até que está dentro de um planejamento para ele ter uma rodagem antes da convocação para o Ronald Koeman, lá o técnico da Holanda, entender se ele está numa boa para ser chamado para a Copa, e a gente imagina que ele vai ser chamado de qualquer maneira. Mas mais do que isso, né, pro Corinthians é importante ter esse jogador. Se o Lingard tá jogando muito bem e tal, você tem um Memphis ali no banco de reservas, né, por uma questão física, evidentemente, para entrar no segundo tempo, para revezar alguns jogos com o Lingard, eu acho que é fundamental. Esqueçam essa de onde vai jogar. Tem muito jogo,
muito jogo para ele jogar e revezar com o Lingard, com o Yuri, enfim, com todo mundo ali, tá bom? Nos próximos dias a gente vai ter novidades a respeito do Memphis Depay. E o último assunto desse vídeo é uma entrevista concedida por Adenor Baki Otiti ao GE, ao Globoesporte.com, no quadro Abre Aspas, né? Onde eles fazem uma entrevista mais ampla, mais complexa, de personagens da bola. E o Tite, ele falou muito sobre a seleção brasileira e tudo mais, as Copas de 18, 22, a sua saída da seleção. E nessa última parte que eles divulgaram, tem mais a ver com Cruzeiro e Flamengo, esse período mais recente do Tite. E ele pediu publicamente desculpas ao torcedor do Corinthians. E ao Corinthians especificamente, né? Ao clube também. Pelas recusas que o Tite acabou dando nas procuras que o clube fez a ele. Especialmente em 2023. Quando ele não queria trabalhar, segundo ele, mas acabou depois aceitando a proposta do Flamengo, ainda em 23, para 2024. Né? Ele disse que só trabalharia em 2024. Só que o Flamengo ficou sem técnico no final de 23, chamou e ele aceitou, quando ele disse que não queria trabalhar aquele ano. Pouco antes, o Corinthians fez uma proposta e ele recusou, pelo momento conturbado do clube, aquela coisa toda. Mas, segundo ele, porque ele estava negociando com o West Ham da Premier League, que ele estava fazendo curso de inglês, os caras estavam estudando o clube, estava quase tudo certo e acabou não fechando. Mas ele se arrependeu e disse que se ele pudesse rebobinar a fita, ele voltava e aceitaria o Corinthians por tudo que o Corinthians fez por ele e tudo mais. Até viralizou um post da Ana Thaís Matos, comentarista da Globo, torcedora do Corinthians, digamos assim, chateada, né, com a resposta do Tite, não aceitando muito bem as desculpas e tudo mais. E eu queria saber de você, cara, porque assim, eu entendo que isso é uma questão muito pessoal do torcedor. O Tite, ele realmente é o maior técnico da história do clube. A história não se apaga, mas sabe aquela história de que você está em baixa, né, depois da eliminação na Copa do Mundo? O Brasil estava criticando muito o Tite naquele momento. E aí tem aquela coisa do acolhimento, né? Da tua casa te chamar para vem aqui que eu te dou um colo. E o Tite não quis. Não quis, tinha uma ideia de trabalhar na Europa e depois acaba indo para... E dizendo que e o argumento era que ele não ia trabalhar aquele ano e depois ele acaba indo para o Flamengo. O torcedor entendeu isso como uma punhalada e até hoje é um pouco difícil essa relação. Então, acho que a história realmente não se apaga, mas queria saber o que você pensa hoje do Tite, caso eventualmente haja uma nova oportunidade, e se você desculpa, né? Se você desculpa o pedido, se você aceita o pedido de desculpas do treinador, o Adenor Leonardo Baki Otiti. Que coisa, hein? É uma questão sensível, eu reconheço. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima e tamo junto. Valeu, tchau. Fiel, então o Coringão aí sofreu tripla denúncia aí no STJD após o clássico aí contra os Tricas, né? E uma delas foi a roupa do Hugo Souza. Simplesmente porque estava na súmula que ia entrar de laranja e entrou com essa roupa que para eles parece com a roupa do São Paulo. O Corinthians recebeu essa tripla denúncia aí por parte, né, do STJD em decorrência desses acontecimentos aí no Majestoso. O Coringão foi enquadrado em 3 artigos aí do Código Brasileiro de Justiça Desportiva relacionados a atraso no retorno do intervalo, descumprimento de regulamento por utilização aí de uniforme diferente daquele que foi estabelecido e também arremesso de objetos aí no gramado. Primeira denúncia aí que trata do atraso no início, né, do reinício da partida, prova o equivalente. A punição prevista varia de multa de 100 a R$1.000 por minuto de atraso. O Corinthians demorou cerca de 3 minutos para retornar ao gramado aí após o intervalo. O Timão também vai responder com base no artigo 191 por deixar de cumprir regulamento aí da competição.
e a acusação está relacionada aí ao uniforme, né? Segundo relatado pelo Daronco, o arqueiro deveria atuar com o uniforme laranja, mas entrou vestindo o modelo cinza, considerado semelhante aí ao do São Paulo, e a pena prevista é de multa de 100 a 100 mil reais. 100 reais a 100 mil reais. E o caso mais grave envolve aí o arremesso de objetos no gramado após aí o primeiro gol do São Paulo, marcado aos 41 minutos, né? De acordo com a súmula, torcedores aí lançaram objetos como óculos, cigarro eletrônico e isqueiro em direção ao campo. A procuradoria destacou aí que um dos itens chegou a atingir o Caleri, né, que ainda fez cena ali, tentou valorizar a situação, colocando a mão na cabeça, que para mim isso é absurdo. Sequer um amarelinho o cara não toma, não é relatado na súmula isso, né? A cena, a tentativa de burlar ali, de enganar a arbitragem, isso eles não colocam na cena. Isso o jogador de São Paulo não é denunciado, é uma palhaçada. Atacante do São Paulo aí tentou valorizar, né? Mas ficou muito claro ali que bateu na mão dele. Princípio de confusão aí entre os jogadores ali também aconteceu na situação que o Matheus Bidu tentou ali cobrar, né, o Caleri por conta disso. O Corinthians foi denunciado no artigo 213, que trata da falta de providências para prevenir e reprimir o lançamento de objetos no local da partida. A pena é de 100 reais a 100 mil e ainda prevê perda de mando de campo de 1 a 10 partidas em casos de elevada gravidade ou prejuízo ao andamento do evento esportivo. E ainda vale destacar aí que os 3 torcedores foram identificados pelo Coringão. De acordo aí com a apuração, eles foram encaminhados ao GCRIM para deporem a Polícia Civil. O julgamento do Corinthians está marcado para quinta às 11 horas na sede do STJD no Rio de Janeiro. O Bobadilha também foi denunciado aí por esse lance, pode pegar até 6 partidas aí fora. Pelo menos isso, né? Pelo menos uma coisa para equilibrar, mas é um absurdo essa perseguição ao Corinthians, porque a gente não vê isso acontecendo com todos os clubes, né? Deixa a sua opinião aí nos comentários, o que você achou de todas essas denúncias e também punições aí contra o Corinthians, fiel. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre, eu sou o Luan, até o próximo vídeo, valeu!